Você já parou para pensar em quantos crimes aconteceram na história e nunca tiveram uma resposta? Casos que desafiaram a polícia, os investigadores e até os maiores peritos do planeta. Crimes tão misteriosos e perturbadores que, mesmo depois de mais de um século, a verdade continua enterrada no tempo. Hoje, você vai conhecer 5 crimes antigos e famosos que jamais foram resolvidos. Prepare-se, porque cada uma dessas histórias é mais sombria do que a outra. E o mais assustador de tudo é que os culpados podem nunca ter sido pegos. Primeiro caso, Jack, o Estripador, o fantasma de Vitechapel. Londres, 1888. O bairro de Vitechapel, uma área pobre tomada pela neblina, se tornou palco de uma das séries de assassinatos mais brutais da história. Mulheres eram encontradas mortas nas vielas, com marcas de mutilação tão horríveis que nem os detetives mais experientes conseguiam olhar por muito tempo. A polícia estava perdida. Nenhuma pista concreta, nenhuma testemunha confiável. Mas uma coisa era certa: o assassino sabia o que estava fazendo. Ele cortava com precisão, como se tivesse conhecimento médico. Foi aí que surgiu o nome que ficaria eternamente gravado na história do crime: Jack, o Estripador. Cartas assinadas com esse nome começaram a chegar aos jornais da época, zombando das autoridades. "Vocês nunca vão me pegar", dizia uma delas. O assassino parecia brincar com a polícia, desafiando todos os limites da sanidade. Apesar de centenas de suspeitos e teorias, de médicos a nobres da realeza, ninguém jamais foi condenado. E o mais assustador é que os assassinatos simplesmente pararam do nada, sem explicação, sem prisão, sem justiça. Até hoje, a identidade de Jack, o Estripador, é um dos maiores mistérios da humanidade. Segundo caso, Lizzie Borden, o Machado da Dúvida. Fall River, Massachusetts. Ano de 1892. Andrew Borden e sua esposa Abby foram encontrados brutalmente assassinados dentro da própria casa, ambos mortos a golpes de machado. A principal suspeita, Lizzie Borden, a filha de Andrew. As evidências eram estranhas. Ela estava em casa no momento do crime, mas dizia não ter visto nada. As roupas ensanguentadas foram queimadas logo após o ocorrido, e seu depoimento mudava cada vez que era questionada. O julgamento foi um espetáculo. A mídia americana se dividiu entre os que acreditavam em sua inocência e os que tinham certeza de sua culpa. Mas, falta de provas. Lizzie foi absolvida e viveu o resto da vida em liberdade. Mesmo assim, a pergunta nunca saiu da mente das pessoas. Lizzie matou os pais com um machado. Até hoje, o mistério permanece. E a casa onde tudo aconteceu se transformou num dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Terceiro caso, o navio Mary Celeste, o fantasma do Atlântico. 4 de dezembro de 1872. O navio mercante Mary Celeste é encontrado à deriva no meio do Atlântico. Nenhum sinal de luta, nenhuma gota de sangue, mas nenhum tripulante a bordo. A mesa do jantar ainda estava posta, as velas acesas, e os pertences dos marinheiros estavam intactos. Era como se todos simplesmente tivessem evaporado. As hipóteses foram muitas: motim, ataque pirata, um desastre natural ou algo além da compreensão humana. O capitão, sua esposa, a filha pequena e toda a tripulação nunca mais foram vistos. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente aconteceu no Mary Celeste. O navio foi rebocado até o porto, examinado por especialistas, mas nenhuma resposta foi encontrada. Apenas silêncio e uma sensação de que aquele navio estava amaldiçoado. Quarto caso, a Dália Negra. Beleza, glamour e morte. Los Angeles, 1947. Elizabeth Short, uma jovem de 22 anos, sonhava em ser atriz. Mas seu corpo foi encontrado em um terreno baldio, mutilado, cortado ao meio, sem uma gota de sangue. A imprensa a apelidou de a Dália Negra, por causa de seu cabelo escuro e roupas pretas. O caso chocou os Estados Unidos. A perícia ficou perplexa. O assassino havia drenado o sangue do corpo com precisão cirúrgica e posicionado a vítima como se fosse uma obra de arte macabra. Suspeitos surgiram aos montes, atores, diretores, médicos e até policiais. Mas o assassino nunca foi encontrado. Décadas depois,
Investigações modernas apontaram para um cirurgião chamado George Odell, um homem poderoso e influente da época. Mas ele morreu antes de qualquer julgamento, e levou o segredo com ele. A história da Dália Negra virou filmes, livros e lendas urbanas. Mas a verdade, assim como a vida de Elizabeth, foi cortada pela metade. Quinto caso, o assassino do Zodíaco, o Código da Morte. Final dos anos 60, Califórnia. Um homem misterioso começa a enviar cartas enigmáticas para jornais. Dentro delas, códigos, símbolos e confissões de assassinatos. Ele se autodenominava Zodíaco. O assassino enviava mensagens cifradas que desafiavam linguistas e criptógrafos, e prometia continuar matando até que seu nome fosse revelado. As vítimas eram escolhidas ao acaso, casais em carros, jovens sozinhos, e até motoristas que tiveram o azar de cruzar seu caminho. A polícia o perseguiu por anos, mas ele sempre escapava. Um dos códigos enviados ao jornal só foi decifrado mais de 50 anos depois. Mas, mesmo assim, nenhum nome foi confirmado. Vários suspeitos surgiram, como Arthur Leigh Allen, um homem com histórico violento e ligações suspeitas. Mas nunca houve provas suficientes. Até hoje, ninguém sabe quem era o assassino do Zodíaco. E o mais perturbador é que ele pode ter morrido em paz, sabendo que o mundo jamais o descobriu. 5 crimes. 5 mistérios que desafiaram o tempo, a lógica e a justiça. Casos que mostram que, às vezes, o mal se esconde nas sombras mais profundas da humanidade. E mesmo depois de tantas décadas, a sensação é a mesma. O medo de não saber quem foi. Se você curte histórias misteriosas e reais como essas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E olha, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clica nele e continua com a gente, porque lá você vai conhecer outros casos ainda mais perturbadores. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade pode estar mais perto do que você imagina.